Muito provavelmente você que está vendo esse episódio aqui já sentiu que se esforça demais, trabalha demais, porém, mesmo assim, parece que as coisas não avançam como deveriam ou como você poderia. Hoje, você vai ouvir e ver a história de uma mulher que viveu exatamente isso: frustração, estagnação, escassez, e mesmo com tudo isso, ela conseguiu desenvolver o seu negócio online. Ela transformou toda essa dor, toda essa dificuldade, todo esse desafio em uma virada de chave. Nossa convidada de hoje é Julie Campelo, mentora de autoconhecimento e mentalidade de sucesso com mais de 12 mil alunas. Ela ajuda mulheres a organizarem a mente, romper travas emocionais e sustentar resultados com equilíbrio e consistência. Bem, nesse episódio você não vai ouvir apenas uma historinha bonita. Você vai entender muito bem como a mente molda resultados, dinheiro, relacionamento e carreira. Julie, seja muito bem-vinda. Ei, Gabriel! Nossa, amei, gente, essa apresentação. Fez um bom resumo, hein? Depois eu quero o script que eu vou deixar coladinho. Gostei, obrigada pelo convite. E realmente foi uma transição de vida muito inspiradora para muitas pessoas que estão se sentindo assim travada, se sentindo desmotivada, achando que não dá conta da própria vida. Eu acredito que a gente vai trazer um despertar muito legal aqui hoje. Com certeza absoluta. Julie, Julie, para quem não conhece, além de tudo isso que eu disse, ela é uma aluna, foi uma mentorada, hoje é uma grande amiga, uma pessoa que admiro muito profissionalmente e pessoalmente. Então, por isso eu quero te fazer uma pergunta, Julie. Como você saiu de uma mulher comum para uma autoridade online com mais de 12 mil alunas? Me dá um passo a passo com 3 passos. A primeira, o que eu posso, assim, rapidamente trazer aqui como um passo a passo, né? Porque tem uma jornada, na verdade, né? Mas, assim, um passo a passo para elencar o que aconteceu foi a decisão de não querer mais aquela vida que eu tinha. Esse foi o primeiro, o basta, né? Aquele momento que muitas pessoas ainda não chegaram. Porque quando ele realmente chega, você de fato dá um basta, e aí você só tem o caminho para frente. Você não tem mais para onde olhar para trás. Então, meu primeiro momento foi uma decisão, foi o basta. E aí depois foi não saber da dificuldade do processo. Olha que loucura. De repente vocês estavam pensando em alguma coisa diferente, mas a realidade é essa. Quando eu decidi dar um basta no caos da minha vida, que foi o primeiro passo, e decidi entrar no digital junto com meu marido, ele me dando as coordenadas, descobrindo esse novo universo. O que me fez realmente começar foi não ter noção da dificuldade do processo. Eu fui descobrindo a dificuldade do processo no caminho. E aí vem o terceiro passo, não desistir, a consistência, a disciplina. É fazer uma frase que eu usei como mantra na minha vida por muito tempo, foi fazer até dar certo. Não para ver se vai dar certo. Porque eu vivi por muito tempo na minha jornada fazendo para ver se ia dar certo. E aí passava um ano, não tinha o resultado que eu queria, aquele resultado, né, adolescente, maturo que a gente deseja, eu parava. E aí eu pulava para um outro negócio. Então, esse fazer até dar certo foi realmente o fechamento, assim, dos 3 passos. Então, decisão, né, realmente dar o basta. Depois, continuar, não, mesmo que você entenda a dificuldade, você precisa seguir e fazer até dar certo, com disciplina, consistência e amor, né? Fui descobrindo o amor também ao longo do caminho. Julie, hoje, você olhando para trás e olhando hoje as mulheres que você atende, como é que você definiria essas mulheres? Essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda, elas se parecem com a Julie de um tempo atrás? Totalmente. Mas assim, absurdamente. É impressionante. Eu me vejo. E o mais incrível é que cada uma me traz um ponto meu. Então eu tenho alunas, óbvio, eu não consigo ter contato com todas as alunas, né?
Algumas acabam ficando próximas porque me mandam direct, me contam as dificuldades, me contam as conquistas e a gente vai criando esse laço, né? Mas essas que eu tenho contato, é impressionante como cada uma tem um ponto. Por exemplo, teve um ponto de autoconhecimento que eu descobri em mim atendendo uma mentorada na época, há muitos anos atrás. Ela me trouxe uma dificuldade que era fazer. Ela era executora, assim como eu, também executora. E não tinha excelência no processo. Quando eu ouvi isso, bateu imediatamente para mim. Falei, meu Deus, eu também sou assim. Eu sou executora, eu não refino o processo. Eu faço, eu tenho que fazer, eu vou lá, desbravo e faço. E aí eu comecei a me policiar para ir para o caminho da excelência. Hoje eu busco isso o tempo todo, mas eu precisei me treinar. Então é muito incrível como eu aprendo sobre mim cuidando delas, né? Tendo esse contato com elas. Elas me mostram muitos pontos em mim de fragilidade que eu preciso cuidar também. É impressionante isso. Então, você pega essas dores, esses problemas, cria uma estrutura mental e compartilha com elas. É sobre isso, não é só pensar positivo, vai dar certo. Não. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, mas assim, nunca. Porque na verdade, a minha jornada para hoje eu me tornar uma especialista em mente e comportamento humano, lá atrás, há mais de 10 anos atrás, eu comecei a buscar esses assuntos para eu me entender, porque eu também já fui uma mulher comum, travada, que mais procrastinava do que fazia, que queria, eu era ambiciosa, sempre fui ambiciosa. Então eu queria uma vida melhor, uma vida grande, né? Eu vim de uma situação financeira escassa, né, desde criança, então eu tinha esse desejo de uma vida grande. Quando eu entendi o poder da mente, eu comecei a querer trabalhar em mim. E existe muito isso no caminho, né? Pensa positivo. Gente, pera lá. Tem momentos da vida que não tem como você pensar positivo. Então, o meu diferencial, que eu trago de forma muito prática e palpável, é: você precisa mudar a sua percepção sobre algo que está acontecendo na sua vida. E foi isso que eu comecei a fazer em mim. E isso faz parte, é um ponto da minha metodologia, fazer com que você mude a sua percepção. Não necessariamente ir para um pensamento positivo de Alice no País das Maravilhas, né? Como se a vida fosse um oba-oba, isso não existe. A vida tem dor, não há vida sem dor, não há vida sem desafio. Só que, como você está vendo aquele desafio? Qual é o tipo de pensamento que você está tendo ali naquele desafio? É um pensamento de eu vou resolver, ou é um pensamento vitimista do ai meu Deus, mais um problema na minha vida? Então a questão é, pensamento positivo, ele nos ajuda a ter um bem-estar. Ele é importante, óbvio. Quando você tem um pensamento positivo, quando você se alimenta desse lugar mais positivo na vida, você passa pela sua jornada com uma sensação mais leve, você se torna uma pessoa mais leve, mais tranquila, mais alegre. Só que ele sozinho não manifesta nada, ele sozinho não resolve nada. O que resolve são decisões, ações, estratégias, sabe? Então, a minha chamada no meu trabalho é sair dessa coisa floreada, né, do poder da mente. A mente cria, a mente manifesta, a mente resolve. Mas e como? Com afirmação e pensamento positivo. Gente, o buraco é muito mais embaixo, sabe? Antes fosse isso, eu não teria tido tantos desafios, os seres humanos não teriam tantos desafios se fosse só trocar para pensamento positivo. Então, o pensamento positivo, ele tem o seu poder, ele tem o seu lugar importante numa mudança de mentalidade, virada de vida, mas ele sozinho, isolado, não resolve absolutamente nada. Você vira uma boba, um bobo na vida, vendo o caos acontecendo na sua frente, e tu, não, tudo bem, tá tudo ótimo, good vibes. Não é assim que funciona. Queria que fosse, mas não é. Vamos voltar um tempo atrás e antes de você saber o que você sabe, antes de você ser a mentora que você vivia, como muitas pessoas ainda vivem, uma certa escravidão dos seus próprios pensamentos, né? Eu queria que você me falasse como que era a sua vida profissional
antes de você saber o que você sabe, antes de você ser a mentora que você é? Eu era uma tentante, e isso é muito incrível que até pouco tempo eu ainda me enxergava assim. Autoimagem é o que define a nossa identidade, né? Então, por muitos anos na minha vida, como eu disse, sempre fui ambiciosa, sou ainda, ambiciosa. Eu queria uma vida boa, uma vida digna. Eu vi o sofrimento do meu pai por ter uma vida escassa. Então, isso ficou muito marcado na minha mente de não querer viver a vida para sempre naquelas condições. Então, eh, quando eu comecei a entender esse universo, eu percebi que 99% da humanidade vive escravizado através dos pensamentos. Por quê? Os nossos pensamentos, eles geram um sentimento, né? Eles geram uma sensação. Então, de repente, a pessoa, em essência, tá? Ela é alegre. Ela veio. Eu não acredito, Gabriel, que uma pessoa venha para essa jornada na Terra só para perecer. Isso para mim é inconcebível. Inconcebível. E isso que me deixava indignada, sabe? Porque eu via pessoas conquistando, pessoas tendo uma vida incrível, nada de raiva em relação a elas, mas a gente começa a se questionar: por que também não eu? Por que não a minha família? Por que a gente tem que passar por essas dificuldades? E aí a gente pode ir por um lugar muito perigoso de vitimismo que, a vida é injusta. A vida é isso mesmo. Uns têm, outros não. Não é bem assim que funciona, sabe? Eu costumo falar que o destino, ele define onde a gente começa e a nossa mente define onde a gente termina. Depois que você chegou na Terra, e aí você, óbvio, né? Tá numa fase adulta, pronto para ir para o mundo, é você quem define todo o resto. Então esquece essa coisa de uns têm, outros não têm e acabou e ponto final. Isso não existe. Então eu comecei a perceber lá atrás, quando eu comecei a buscar esses conteúdos de autoconhecimento, de expansão da consciência, o poder da mente e tal, eu comecei a observar meus pensamentos. A gente não é ensinado a observar os pensamentos. E eles estão definindo a gente o tempo inteiro. Eles estão definindo a forma que a gente cuida dos nossos filhos, a forma que a gente cuida dos nossos maridos e esposas, a forma que a gente se posiciona, a forma que a gente trabalha, se com gratidão, se com raiva, a forma que a gente se posiciona no mundo, a forma que a gente anda. Uma pessoa autoconfiante, ela emana um tipo de energia, um caminhar, um jeito de falar. Uma pessoa insegura é outro. E tudo isso é definido pelos pensamentos, né? E os pensamentos se tornam hábitos também. Então, quando eu comecei a entrar nesse lugar de entender o poder da mente que cria, e que bodega é essa, gente? Cria a realidade, então peraí. E quando eu comecei a ir para esse lugar, eu comecei a prestar atenção como nossos pensamentos são infelizes. Infelizes. E se você não tem domínio, e aí é onde eu entro na minha bandeira, né? Você me ajudou a construir isso, a ter isso mais claro, e que é dominar a própria mente. Se você não se coloca num lugar de uma pessoa, uma consciência elevada a ponto de observar seus pensamentos e dominá-los, você está a esmo. O pensamento, às vezes você pensa que uma pessoa está te olhando esquisito porque você tá feia, feio. Pronto, o sentimento já vem, sabe? Sou inadequado. E se você não tem esse poder de dominar, você tá aprisionado, você tá refém disso o tempo todo. Então, o primeiro passo comece a observar seus pensamentos. Veja se eles são caóticos ou se eles são potencializadores. Veja se eles te trazem orgulho de si ou se eles fazem você se tornar um carrasco de si. Esse é o primeiro passo. Porque se você não tem essa consciência de que seus pensamentos são sugestões, não são você não consegue sair de lugar nenhum. Você vai viver a vida inteira aprisionado dentro de si, achando que você é uma pessoa que você não é, você foi construída e continua se retroalimentando. E tudo que você sonha vai ficar pelo caminho porque você não está se transformando na pessoa que você precisa se transformar para conquistar esses objetivos, esses sonhos, enfim. O que aconteceu? Que sofrimento você teve para você se despertar
para esse outro ponto de vista da vida? Porque alguma coisa aconteceu com você profissionalmente, pessoalmente, para você falar, não, peraí, calma aí, eu tenho que olhar as coisas de um outro jeito, que foi o momento que você começou a buscar o autoconhecimento. Mas eu queria entender o que fez você sofrer para isso. O meu maior, assim, depois de quando a gente está consciente, a gente consegue perceber vários momentozinhos de sofrimento que foi nos levando a esse ponto ápice de virada de chave, né? Mas assim, o emblemático, né? O ponto emblemático, o ponto realmente que eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada comigo. Depois de vários episódios de querer algo e não conseguir, na adolescência, na escola, vendo minhas amigas com uma casa melhor, com um carro melhor, roupas melhores, fichários e viagens, e eu não. O ponto de virada foi quando eu entrei numa novela, que eu também sou atriz, mas não atuo mais nessa área há muitos anos. Quando eu entrei numa novela, e esse era o meu grande sonho, imagina, atriz, o maior sonho de quase todas as atrizes e atores que existem, é estar dentro de uma emissora, né? Fazer uma novela de sucesso, dentre outros os trabalhos, mas o que realmente vai trazer visibilidade era isso. E eu entrei. Fiz a novela, só que começou a não ser um sonho, começou a ser um pouco caótico, por quê? O empresário que eu tinha, né, porque tinha CPJ na época, e eu, imagina, subúrbio do Rio de Janeiro, entendia Lé com Cré, e ele me representou nessa emissora, né, e ele começou a receber por mim, e ele deveria me repassar. Então ali eu estava realizando um sonho, mas eu não estava recebendo por isso. Só que sem consciência nenhuma do que estava acontecendo, de crença, de escassez, de esforço, etc, etc, eu só vivi aquilo ali, aquela dor. Eu passei 2 anos nessa novela e sem receber R$1. Tive que entrar na justiça e etc, saúde. Tive que entrar na justiça e tal. E eu saí da novela. Eu fiz muito sucesso nessa novela. Eu já estava praticamente contratada, todo mundo falava, do departamento artístico ao diretor, aos atores, todo mundo falava, Julie, você tá dentro, você tá contratada. E quando a novela encerrou, não fui contratada. E aquilo me machucou muito, 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 muito. Outras pessoas foram, eu não. E aí o ápice. Eu estava com uma outra empresária, eu consegui me desvincular desse empresário, que fez o que fez. Fui para uma outra empresária, boa, renomada no mercado. E ela falou, Julie, eu adoro o seu trabalho, acho que a gente vai fazer um trabalho incrível juntas. Quero você comigo por 6 meses. E aí a gente vê. Passaram-se 6 meses, não teve trabalho algum. Ela me chamou para uma reunião e falou para mim, Julie, eu não sei o que fazer com você. Eu não sei. Você é incrível, você tem um potencial absurdo, você é muito bem falada, é talentosa, só que eu não recebo feedbacks de você. Eu mando seu material com outras atrizes e eu tenho retorno de todas, positivo ou negativo, mas você é como se eles não te vissem, é como se você fosse invisível. E aquilo me tocou num lugar, imagina, invisível, como assim? O que tem de errado comigo? Por que as pessoas nem falam? E eu voltei, eu tava conhecendo o Rafa, meu marido, a gente tava ficando, né? Naquela coisinha assim de meses de relacionamento, e eu voltei da reunião, tentando me manter, né? Quando ele me perguntou, e aí, como é que foi? Eu desabei, eu comecei a chorar, chorei muito, mas assim, muito. E ali eu tomei a decisão de que eu não seria mais atriz. Eu reconstruiria a minha vida, eu já tinha 31 anos, eu reconstruiria a minha vida, eu não queria mais saber daquilo, eu queria crescer, eu queria ter dinheiro, eu queria construir uma família, eu não ia ficar esperando a boa vontade de outras pessoas me darem oportunidade. E aí foi quando eu decidi me reinventar. Aí começou a labuta. Começou uma jornada de, imagina, você se reinventar. Quem sou eu? O que eu quero fazer da minha vida? Carreira. Eu jamais imaginei estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Mas nunca, assim, nunca. Meu marido visionário que falou, tu é boa,
tu passa o dia inteiro falando com as suas amigas, direcionando. Tem que fazer psicologia. Eu, tá bom, lindo. E como é que faz psicologia? Com que dinheiro? E aí, no meio do caminho, mas aquilo brilhou os meus olhos, sabe? E aí, no meio do caminho, a gente foi buscando formas de fazer acontecer. Foi quando ele descobriu a internet, porque até então descobriu a Hotmart, que hoje é pioneira aí, né? Descobriu a Hotmart. E de todas as ideias que ele me trazia para fazer dinheiro na internet, eu não gostava, não gostava, não gostava. A Hotmart me interessou. Aí eu criei um e-book e jurava que ia vender R$ 300.000 na primeira tiragem desse e-book. Por isso que eu falei no início, eu falei, eu não sabia a dificuldade. Aham. Que bom, porque senão eu nem ia começar. E eu jurava que eu ia vender R$ 300.000 de um e-book que era R$ 18,90, Caramba. uma mulher por inteiro, e não vendi. E dali começou a frustração, mas aquele também, o fechamento, né, que era fazer até dar certo. Eu falei pra ele, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. O marketing estava bombando muito e as pessoas que se posicionavam no marketing estava realmente crescendo, faturando, e eu falei: "Não saio daqui. Eu não saio mais, eu vou fazer até dar certo". E deu certo. Deu certo, no final das contas deu certo, e hoje eu sou extremamente realizada. Hoje eu ressignifiquei esse passado, eu entendi porque eu era invisível, eu tinha uma crença de identidade realmente de não ser importante, eu vi isso no meu pai, enfim. Mas eu ressignifiquei esse passado, que é aquilo que eu falei também no início, de você mudar a percepção daquilo que você enxerga. Eh eu sou uma boa atriz, mas na verdade eu sou muito melhor comunicadora. Então eu só reajustei o meu posicionamento. Eu saí da atuação e vim para um lugar de conscientização. Então eu estou o tempo todo usando o meu dom de comunicação para trazer cada vez mais uma consciência elevada para as pessoas e dizer: não importa de onde você começou, você precisa tomar uma decisão aonde você vai terminar. Como você vai querer terminar a sua vida, e dali você começa a sua jornada. Então hoje eu me sinto muito mais feliz e realizada, estando nesse lugar, sabe, eh, de trazer uma luz para a vida de quem quer uma luz, né, de quem realmente acredita no seu alto poder de alguma forma e quer fazer isso se potencializar. Top. Bem, você deu um super panorama pra gente, e eu queria começar a entender a partir daí, como foi o início desse negócio online? Você já enxergava como negócio ou você via uma oportunidade? Como é que você o que que você fez no início que deu certo? O que que você fez que de repente não deu tão certo? Imagina que você está falando para a Julie agora, Julie começando seu negócio online, né. O que que você pode falar dela replicar o que você fez que deu certo e o que que ela poderia evitar em termos de negócio online para que ela não fizesse os mesmos erros que você cometeu? Olha, replicar é ter constância na criação de conteúdo, ter constância nos estudos, porque eu comecei a me posicionar no digital com PNL, só que eu queria mais, né, e aí eu fui para psicanálise, eu tenho meus estudos autodidatas, né, que eu tenho muitas fontes de estudo, e quero entrar numa outra formação. Então, o primeiro passo é não querer ser mais uma, eu queria ser a. E eu quero ser a. Eu tô nessa jornada, eu ainda estou nesse desenvolvimento, nessa criação. Porque pessoas comuns tem muitas, sabe. E quando eu decidi entrar principalmente para o desenvolvimento pessoal, uma das coisas que eu deixei muito claro e deixo muito claro para todas as pessoas que entram como parceiros do nosso negócio é: eu não vou enganar ninguém. Porque as pessoas já estão machucadas demais, né, principalmente no digital, porque no digital hoje você liga uma câmera, se você faz algo interessante pode viralizar e você se torna um ícone sei lá do quê, do nicho que você se É. apresenta. Então,
É um pouco demorado? Pode ser um pouco demorado? Pode, mas é sólido. Então, o que eu replicaria é a constância. Depois que eu comecei, eu nunca mais parei. Então, mesmo não tendo resultado, porque não tinha, minha primeira live eu entrei numa crise de choro no meio, eu desliguei chorando aos prantos, porque tinham 2 pessoas, meu irmão e meu marido, só. E o Rafa lá super me incentivando nos comentários: "Que incrível, é isso mesmo, nossa, é verdade". E você vê, né, a percepção da gente, na minha cabeça ele estava debochando. Eu estava me sentindo tão humilhada, o nosso ego, a internet ela fere o nosso ego, ela fere muito o nosso ego. Então, ver ali 2 pessoas só me assistindo, meu irmão e meu marido, e na época não era meu marido, era meu noivo, e ele super: "Uhul, maravilhosa, isso mesmo", e tal, 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 e eu: "Ele tá debochando da minha cabeça, ele tá debochando de mim". Desliguei e fui pro banheiro chorar, ele subiu e veio: "O que que houve?" Eu falei: "Sai daqui, você está debochando de mim". E ele: "Como assim? Eu estava te ajudando, eu achei que eu estava te incentivando". Mas eu percebi, magoada, com o ego ferido, "Oh meu Deus, ninguém quer me ouvir, eu tô passando vergonha, isso é ridículo". Eu fiquei muito magoada e eu interpretei dessa forma. E aí naquele momento eu chorando, aí ele saiu, óbvio, ele não era doido de ficar, ele percebeu que o negócio estava esquisito, ele ó, picou a mula, e eu fiquei ali sozinha com meus pensamentos e eu no espelho eu falei: não vai ser da noite para o dia", pensando comigo, "não vai ser da noite para o dia, mas eu tô amando o que eu tô fazendo, eu tô amando esses conteúdos, eu quero me tornar uma referência nesse posicionamento, nesse nicho. Se eu desligar agora, eu vou acabar me treinando", porque aí eu já estava ciente, né, do poder da mente, "eu vou continuar me treinando a desistir nos desafios ou quando eu me frustrar. E vai ser uma jornada de muita frustração. Então o que que eu faço agora? Eu desisto, eu me treino pra desistir ou eu me treino pra permanecer mesmo não querendo". E ali eu me remaquiei e fiz a live agora pra uma pessoa, porque meu marido não era louco de entrar na live de novo, só tinha minha irmã. Então replicar é a consistência, é você entender que é uma jornada, é você entender que vai ferir o seu ego, porque o digital ele distorceu completamente a percepção das pessoas. Hoje eu tô com 211.000, seguidores, e vira e mexe eu tenho que treinar minha mente para não me comparar com pessoas que estão com 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000. Eu preciso entender que 211.000 pessoas ali, elas são altamente significativas e isso já mostra que eu sou um sucesso. Assim como eu tinha, em algum momento, 309 pessoas, 1.005 pessoas, 2.008 pessoas, e assim a gente vai crescendo progressivamente. Então, eu replicaria isso, sabe, a consistência, o entender a frustração, sentir a frustração, mas permanecer. Essa é o ponto que eu replicaria. Agora, o que eu não faria é não ficar muito no amadorismo, sabe. Eu fiquei muito tempo no amadorismo. Isso foi um processo muito meu também, porque eu me enxergava como uma meninota, mesmo não sendo mais, tinha mais de 30 anos, mas fazer o mais rápido possível, de forma profissional, e buscar pessoas, sabe, estratégicas para acelerar isso, e não ficar isolado. A gente ficou isolado por muitos anos, em vez de estar em contato, movimentando, fazendo networking, a gente foi fazer isso depois, anos depois. Então o que eu refaria era isso, é tornar mais profissional quanto antes, ter esse ponto de excelência, sabe, que eu não Uhum. tinha e descobri depois. Muito bom. Você compara uma mente, confusa com um quarto bagunçado. O seu método, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele e como que ele faz com que pessoas que sentem que estão se sabotando por conta da sua própria mente, como que o método ajuda essas mulheres? A primeira coisa que eu faço é entender a vida atual dela e fazer com que ela entenda também. Ela precisa falar sobre o momento atual.
Ela precisa identificar quais áreas estão ruins, por que estão ruins, onde é um fator externo, onde é um fator interno, ou seja, é autorresponsabilidade, onde ela poderia ser melhor e não está sendo melhor. Então, é o primeiro momento é a conscientização. Depois a gente começa a fazer um processo de autoconhecimento. Eu começo a identificar nela e fazer com que ela também tenha essa consciência de como ela foi construída desde a infância. Então ela vai entendendo, nesse momento de autoconhecimento, como os parâmetros dela de hoje foram construídos lá atrás, e hoje ela vive só de forma automática e inconsciente, só replicando aquilo, né. A escassez, relacionamentos abusivos, por exemplo, enfim. Então eu faço com que ela tenha esse entendimento desde a infância até o momento atual, e aí a partir desse momento a gente começa a fazer o processo de ressignificar. Tanto a nível consciente, que é racionalizar: "Ah, eu entendi que lá atrás eu tive um pai alcoólatra, eu tive um pai que não era bom para minha mãe, então hoje eu tenho um relacionamento confuso, caótico, eu estou sempre me conectando a parceiros que me fazem não necessariamente que venha como alcoólatra, mas que me faça me sentir sempre num caos, sabe, sempre naquele sentimento de falta de estabilidade", enfim. E aí ela começa a ressignificar a nível inconsciente. Aí é onde entra também as afirmações. Porque a nossa mente Uhum. ela precisa, ela é construída, todas as nossas crenças, tudo que a gente acredita, é construído através de informações. A gente vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, pronto, a gente criou uma percepção. É, isso é errado. É, isso é certo. Não, isso é bonito. Não, isso é feio. Isso é incrível. Isso não é. E aí a gente começa a criar um trabalho de argumentação, afirmação, alinhamento mental e indução hipnótica para fazer essa reestruturação mental daqueles pontos que ela já identificou que precisa, ressignificar. Então, o meu método é isso, é ter a consciência da vida atual, onde está errado, o que que ela precisa fazer, o autoconhecimento, a construção, como ela foi construída, esses parâmetros mentais, né, esse padrão repetitivo, e para realmente transformar a vida, é você começar a mudar a sua forma de perceber a vida, aquele ponto, e mudar as ações. Porque uma coisa que eu perturbo muito, tanto a mulherada que me segue, quanto as minhas alunas, mentoradas, enfim, não adianta nada você ter tudo isso muito lindo estruturado na sua cabeça, se você não entra em ação. Resultado vem de ações. Só que as ações elas começam a ser negativas, porque a mente está negativa e te induz a procrastinar, a não fazer, a fazer de qualquer forma, enfim. Então, o que realmente muda o resultado de vida são ações. E o que em empurra, né, o que te impulsiona, melhor dizendo, o que te impulsiona a ter boas ações é uma qualidade boa dos seus pensamentos, uma mentalidade de sucesso. Então, você acredita que uma pessoa ela possa ser muito boa em algo, estrategicamente está fazendo o que ela deveria fazer, mas em algum momento chave ela acaba sendo prejudicada pelos pensamentos, pelos próprios pensamentos, e esses pensamentos muitas vezes são padrões de situações que ela vivenciou. Você acha então que uma pessoa muito capacitada, mas sem esse treinamento mental, pode estar tendo resultados inferiores do que poderia ter? 100%. 100%, sem pestanejar, sem ter qualquer tipo de dúvida. E se alguém duvidar enquanto está em casa ou no carro refletindo sobre isso, todo mundo já passou por uma situação ou conhece alguém que já passou por uma situação da pessoa ser muito preparada, ser mais desenvolta, com maiores conhecimentos técnicos, eh, emocionais até, para ser um sucesso em uma área e ela não conseguir ser, e assistir a pessoa ao lado, ou uma outra pessoa pela internet, que não é tão boa, tão preparada, tão articulada, tão estudada quanto ela, voando, faturando, vendendo, fazendo e acontecendo. Então o nosso padrão mental,
ele define o o nosso comportamento, as nossas decisões, as nossas ações. Eu brinco, mas é pura verdade, que as nossas decisões, elas não são tomadas no nosso rim, no nosso pâncreas, elas são tomadas na nossa mente. E se você não consegue desenvolver uma mentalidade de sucesso, a sua mente não consegue nem conceber pensamentos, trazer pensamentos estratégicos que te levem a esse sucesso. Muitas pessoas travam, por exemplo, falando do digital, na hora de gravar conteúdos, que é uma coisa altamente necessária, não tem como, o jogo do digital tá uma coisa de louco, né, nível profissional das pessoas, de entrega, aumentou significativamente de uns anos atrás. Então se uma pessoa ela procrastina a gravação de um conteúdo, sendo que ela deseja, sonha em crescer no digital, tem algo aí amarrando ela. Por quê? Ela tá insegura, ela tá com medo das críticas? Tudo isso são padrões mentais. Enquanto uma outra pessoa não tão estudada, não tão formada, não tão preparada, tá lá gravando os conteúdos, ela tá sendo vista, ela tá sendo compartilhada, ela tá, de alguma forma, contribuindo para a vida da pessoa que tá ali assistindo ela, entende? Então, sem a menor dúvida, o nosso padrão mental, a forma que a gente se enxerga, as crenças que a gente tem sobre nós, sobre dinheiro, sobre mundo, nos trava ou nos potencializa. Eu tenho uma pessoa na nossa equipe que eu tô ajudando até a ressignificar isso. Ele veio de uma vida escassa, ele é uma pessoa altamente, competente, só que ele tá nessa situação. E eu vivi isso também, tá. Mas tirando um pouco de mim, ele estava nessa situação de assistir colegas, tão bons quanto ele ou um pouco menos, né, voando, faturando, crescendo, e ele não. E aí numa conversa, numa reunião, ele foi trazendo o que ele acreditava de alguma forma, porque o pai dele falava. Óbvio que conscientemente ele não acreditava que dinheiro era do diabo, que foi essa palavra que ele falava, que o pai falava. Mas lá dentro ele se sentia desconfortável em enriquecer. Ele se sentia errado, ele sentia vergonha de, na cidade dele, comprar um carro melhor e ter aquela percepção, aquela sensação de que está sendo superior. Não, não é ser superior, é você viver as suas vontades dentro daquilo que você está construindo para você. Então você entende? A nossa mentalidade, ela define, sem A nem B, ela define os nossos resultados. Se bons, muito bons, extraordinários, absurdos ou medianos, pequenos, pequenininhos, insignificantes ou nulo. É a nossa mentalidade, porque a gente só faz aquilo que aqui dentro a gente decide fazer. E a gente só decide fazer aquilo que aqui dentro a gente acredita que é capaz de fazer. Senão não, você trava. Perfeito, perfeito, com certeza, 200% de certeza. Você já mencionou que o poder de Deus foi dado o poder da mente foi dado por Deus. Como é que você conecta, na sua visão de mundo e no seu método, como é que você conecta fé e mentalidade? Então, essa é uma percepção muito particular minha e que eu abro em alguns pontos do meu trabalho e principalmente quem já entra, porque quem entrou para os meus treinamentos, cursos e etcétera, é porque já se conectou comigo e até com a minha visão de mundo, mas eu não abordo muito, porque, a mentalidade espiritual das pessoas ela é muito vasta. E não necessariamente você precisa ter uma espiritualidade desenvolvida para, sei lá, X, Y, Z de religião para você usar esse poder. Esse poder é teu, foi dado e ponto final. Se foi por Deus, se foi por uma força, se foi pelo cosmos, se foi, sei lá, pelo repolho, não importa. Faça bom uso desse poder mental. Mas eu, na minha percepção, na minha espiritualidade, o que eu sinto e acredito, do que eu já estudei também, é eu acredito em Deus como uma força universal, uma força única, e eu sou apaixonada, enlouquecida por esse Criador, por esse Deus, por esse meu Pai.
O que eu acredito é, ele nos fez a imagem e semelhança dele. Logo, não viemos para ser pequenos, miseráveis, medíocres, travados, infelizes. Só que sim, temos desafios. Onde estão nossos desafios? Emocionais. Emocionais. Uma pessoa passa por um luto sentindo a dor de um luto, ponto. Ela viveu o desafio dela. Uma pessoa passa por um luto vivendo a anulação de vida. O que que definiu aqui? Maturidade emocional? Consciência, expandida ou não? Entendimento da parte espiritual ou não? Então, uma pessoa vai viver o luto na dor, na saudade, no nível que é o adequado para essa experiência e outra pessoa não. Então, o que eu acredito? Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Potentes, ilimitados. Você, como pai, o que você quer dos seus filhos? Você quer que eles construam um mundo, que eles vivam no máximo potencial dentro daquilo que você conseguiu entregar para eles e que eles usem e abusem de todo o poder que você entregou na mão deles e que eles voem. É isso, é esse Deus que eu acredito. E o nosso poder em criar a nossa vida está nas nossas decisões, né? Como a gente veio entendendo isso ao longo desse nosso bate-papo. Está nas nossas decisões. Eu faço bem, eu não faço bem, faço de qualquer forma, eu faço excelente. Tudo isso vai definindo resultados. Essas decisões estão na nossa mente. Então, nós temos o poder de construir um relacionamento incrível ou um relacionamento caótico, dependendo de como a gente se posiciona. Uma vida financeira incrível ou uma vida financeira caótica, dependendo de como a gente se posiciona. Então, o poder de criar uma vida está nos nossos pensamentos, nas nossas decisões. Logo, para mim, no meu entendimento, o poder mental foi entregue por esse pai, por esse criador que está, de alguma forma, lá. Aí é uma simbologia que eu trago, tá? Tá lá torcendo, vai, voa, você tem esse potencial, eu te coloquei no mundo para ajudar a vida de outras pessoas. Você, no digital, por exemplo, ajudar pessoas como eu, que estou no desenvolvimento humano, não tem nada a ver com o digital, a chegar para mais pessoas, sabe? Então, cada um tem o seu propósito aqui e a gente só consegue, de fato, chegar no auge do nosso potencial tendo domínio desse poder aqui da nossa mente. É aqui que está todo o nosso poder e é aqui que está toda a nossa desgraça também. Então, a hora que você cuida desse poder mental, dos seus pensamentos, como você se sente, ressignificar, você está criando, de fato, uma vida alinhada com a sua essência, que é a imagem e semelhança de Deus, para você ser o máximo potencial que você veio para ser. Essa é a minha percepção. Mente, Deus, espiritualidade. Tudo interligado. Tudo interligado. Eu acredito que nós somos seres espirituais passando por uma jornada humana na Terra para se lapidar, para se entender, para evoluir, sabe? Para contribuir também, não é só sobre nós. Então, a mente não é física, né? Já existem muitos estudos que falam sobre isso. Não existe um ponto no nosso cérebro que a gente pode localizar e falar, ah, tá, aqui é a mente. Então, o que que é essa mente? O que que é essa consciência? Para mim é altamente espiritual, é a centelha de Deus na gente, é a parte de Deus na gente, é esse poder que a gente tem. Aí entra o livre-arbítrio, né? Que aí com esse poder você faz o que você quiser. Você se torna uma potência divina, né? Ou você se torna uma potência diabólica. Que tem Com muitos por certeza. aí, né? Tem muitos por aí. Com certeza, com Ou uma certeza. potência neutra, uma pessoa sem potência, não trabalha É, nem para um lado nem para o outro, fica ali, ó, pairando na vida. Tem essa também muitos precisa por se aí. desenvolver, com certeza precisa se Exato, exato. desenvolver. Olha, Julie, eu posso te garantir, se essa pessoa que está nos vendo até agora e gostou tanto desse bate-papo e se identificou e está aqui querendo, com fome, né? Com fome do que você tem para dizer e querendo mudar, já tomou a decisão de mudar, só não sabe como mudar ainda. E aqui está tendo uma injeção não só de ânimo, mas com as palavras e a direção certa de quem já foi ela, que é o seu caso,
você se transformou, você teve acesso a uma mudança de mente completa e os seus resultados mostram isso. O que que você falaria para essa mulher? Cara, um passo a passo. O seguinte, ó, hoje ela não sabe nem como ela tá. Ela tá tão perdida que ela nem sabe por que não tem os resultados que gostaria. Ela não sabe por que não tem os relacionamentos que ela gostaria. Ela não sabe por que ela trabalha no que ela trabalha. Ela não tem uma visão de futuro. Ela olha para o passado e ela não gosta do que ela vê, mas ela quer Sim, mudar. Ela quer mudar, Julie. sim. O que que essa pessoa faria, na sua opinião? Primeira consciência que ela precisa ter é: eu não sou os meus resultados. É o primeiro momento que você começa a se dissociar do fracasso, sabe? Porque muitas pessoas se identificam fracassadas porque os resultados não estão de acordo com o que ela já idealiza. Esse é o primeiro ponto. Se dissociar. Entender que ela não tem nada a ver com os resultados. Os resultados foram feitos a partir dessas decisões, escolhas, esse sentimento ruim. Isso é o resultado. Se ela quer mudar esse resultado, ela precisa começar a mudar a si. Então, o segundo ponto é buscar a expansão da consciência, o autoconhecimento. Entender por quê, o que que a trava, o que que a faz se conectar com um parceiro ruim, ou o que a faz alimentar esse relacionamento que ela tá, esse casamento que ela tá de uma forma tão negativa, ao que ela se assemelha à mãe, ao pai, o que esse parceiro se assemelha à mãe, ao pai. Ela começar a buscar respostas. As pessoas precisam parar, Gabriel, de ser passivas, sabe? Passivas. Ah, a vida é assim, sorte no jogo, azar no amor, então tá tudo bem. Elas precisam parar de ser passivas. Pessoas passivas não conquistam nada de grandioso. Então, se é uma mulher que tem ambição, que quer fazer essa mudança, ela precisa buscar respostas. Esse é o segundo ponto. Você precisa entender o que está acontecendo com você. E terceiro ponto é você começar a entender que se reconstruir é uma jornada. Assim como foi se construir até aqui, pense. Só você falar para si mesmo a idade que você tem. Eu tenho 40. Então eu tive 40 anos de uma construção. Chegando a meus 33 anos, do mesmo padrão. Aos 33 eu falei, o chega, e aí eu comecei uma jornada de reconfiguração. Esquecer o tempo, sabe? Ignorar essa coisa do tempo. Ai, não tenho mais tempo. Ai, eu tô velha. Meu amor, enquanto você tá respirando, você tem formas de viver uma vida muito melhor. Que você pegue 1, 2 anos da sua vida para uma reconfiguração geral de si e você vai viver daqui para frente. Por exemplo, eu comecei a minha reconfiguração aos 32, vamos botar 33 anos. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 7 anos. 7 anos. Hoje eu tô com 40. Em 7 anos eu vivi vários momentos de máximo potencial. A Julie de 40 anos não tem nem perto do potencial da Julie de 50. Então é entender que a jornada de crescimento ela é eterna, parar de querer resultados rápidos. Enquanto essa mulher estiver hoje frustrada, num padrão antigo, só que eu entendo, todas estão cansadas e querem mudanças rápidas, mas se você se permitir ficar nesse lugar, você não vai ter. Porque existe uma jornada a ser refeita. É como você reaprender a andar, é como você reaprender a caminhar, a falar. É a mesma coisa você aprender a pensar, a usar esse poder a seu favor, entende? Então, é ela tomar a decisão e embarcar nessa jornada e não olhar para trás. Olhar para trás apenas para achar respostas e depois se comparar consigo mesmo e falar: uau! Valeu a pena olhar para mim, valeu a pena decidir por mim. É isso que eu recebo muito das minhas alunas e mentoradas. Uau, como valeu a pena. Como eu era uma pessoa perdida, eu não sabia nada, lé com cré, e hoje eu sou quem eu sou, autoconfiante, próspera, faturando, crescendo. Basicamente, essa é a jornada inicial, sabe? Dissociar dos resultados atuais, você não é o seu resultado. Buscar por respostas
e se treinar o tempo todo para jogar um bom jogo de vida. Enquanto você estiver viva, tem jogo aí. Pô, maravilhoso. Recado super poderoso que sem autoconhecimento a gente não consegue nada, né? Julie, assim, sua história é um exemplo vivo, que não basta você só trabalhar duro, se esforçar, se você não curar a sua mente e reorganizar suas crenças e ter condições de sustentar o sucesso que você deseja ter. Então, com certeza, muitas mulheres que assistiram aqui conseguiram enxergar em você uma direção, uma forma de mudar, um porto seguro para realizar essa mudança. Então, bem, eu quero só te agradecer por você compartilhar de uma forma tão generosa a sua história e a sua visão de mundo, uma visão que é agregadora, que chama outras mulheres para poderem se desenvolver e, com certeza absoluta, a única missão que a gente tem nessa terra, obrigatória, é servir. A gente precisa servir as pessoas, ajudar elas no desenvolvimento delas para a gente poder ser um ponto de multiplicação, não divisão, não para somar, muito menos para dividir, mas com certeza de multiplicação. Então, se você foi impactada por esse episódio, segue a Julie. Julie, faz um recado aqui especial para o pessoal que está assistindo poder te seguir nas redes sociais. Olha, esse recado é só para mulherada que quer realmente revolucionar a própria vida. As mulheres que ainda estão com limites ainda para passar ainda uma labutazinha, não é o momento de vir até mim, porque é pé na porta. Esse é o meu diferencial, é pé na porta, é puxão de cabelo, vambora, mulher. Eu, hein? Tá sentada por quê? Levanta! Que história é essa? Então, a mulherada, as mulheres que realmente querem uma vida melhor, que já construíram, mas querem construir mais, querem se organizar, se entender, dominar essa mente para realmente você atingir o máximo potencial, aí sim, a mulherada tá pronta para se conectar comigo. E o meu Instagram, né, provavelmente vai estar por aqui, né, é @JulieCampelo. Com 2 L's. E eu tenho vários... Oi? É o quê? Com 2 L's. Com 2 L's. Com 2 L's. JHULE, Campelo com 2 L's. E eu tenho treinamentos, eu tenho o canal no YouTube também, que traz umas expansões mais profundas, programas que trabalham esses pontos mais específicos, né? Que é o IPS, o Inteligência para o Sucesso. Uma pessoa que quer desenvolver sucesso na vida, ela precisa desenvolver antes uma inteligência para o sucesso. Senão ela vai ficar dando cabeçada na vida, vai ficar sempre se conectando a pessoas que não vão ajudá-las a potencializar esse negócio, vai sempre estar se atrasando, então ela precisa desenvolver uma inteligência para o sucesso. Então, meu maior programa, assim, o meu xodó, carro-chefe, é o IPS. Tem outros programas que falam sobre relacionamento, sobre traumas, sobre você soltar seus pesos, que é o Blindada e o Reset Emocional. Tem também sobre rotina, produtividade. Você precisa ter uma rotina de sucesso, né? Aquilo que a gente falou aqui. Você precisa fazer todos os dias, ter hábitos, ações assertivas. Não precisa ser maravilhoso, porque você vai se desenvolvendo, mas você precisa realmente estar agindo de uma forma que te leve para o lugar que você quer ir. Então você precisa ter uma rotina, você precisa ter disciplina. E eu ensino isso de forma muito ferrenha, porque eu sei que isso separa as meninas as mulheres de sucesso das meninas, os homens de sucesso dos meninos, aqueles que realmente fazem ou não. Então eu trabalho isso também. E lá você vai ver, né? Tem no perfil todos os programas lá e você decide por onde você começa. Fica muito à vontade lá. Olha, se você tá pronta para morder as costas, meter marcha, ir embora, ir com tudo, cara, vai direto lá no Instagram, se informa como você pode acessar a Julie, porque acesso a Julie é igual a transformação. Agora, se você ainda não tá nesse momento, tenha a humildade de buscar o conhecimento, e o melhor lugar para você fazer isso é no canal do YouTube da Julie. Lá você vai conseguir acessar a visão da Julie e você vai conseguir
criar consciência que você precisa fazer alguma coisa pela sua vida. Se hoje é só um incômodo, você tem que criar a consciência e a urgência de fazer alguma coisa, e a Julie pode te ajudar. Julie, muito obrigado. Foi assim demais poder ter esse bate-papo com você. E eu tô muito feliz, porque eu tenho certeza absoluta que muitas mulheres vão assistir esse episódio aqui e vão ter aquele start que precisam para uma mudança real na vida. Obrigada, Gabriel. Obrigada pelo convite. Os homens também são muito bem-vindos, tá? O meu posicionamento, ele fala muito mais para as mulheres, eu recebo muito, mas eu sou homem, eu posso te seguir? Lógico que pode, gente. Mente humana é para ser humano. Não se incomodem com esse posicionamento mais para as mulheres, porque os homens também estão precisando muito disso, né? De se entender, de se conectar, se reconectar, evoluir, crescer. Então, eu espero realmente que eu tenha trago uma clareza aqui importante para a vida de vocês. Me segue lá, acompanha, busca respostas, porque o mais sábio do ser humano não é ter as respostas, né? É você buscar por respostas. E aí as respostas, elas vêm. Então é ter humildade, como você falou, Gabriel, de entender, eu não sei tudo. A minha vida não tá boa. Olhar para isso com humildade, com abertura, com genuidade, falar, não tá boa, eu quero entender o que está acontecendo comigo. E aí, buscando isso, eu tenho certeza que você vai chegar num lugar que você nunca imaginou. Assim como eu, aqui, por exemplo. Nunca imaginei. Maravilha. Olha, se você Obrigada. gostou desse episódio aqui, curte, já compartilha com alguma mulher ou até um homem que precisa conhecer melhor Julie Campelo, e você se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente só fala de desenvolvimento para pessoas que já são bons profissionais no mundo analógico e querem se posicionar no mundo online. Por isso que eu entrevisto pessoas de sucesso no mundo online, como Julie Campelo. Julie, obrigado. Tchau. Obrigada, Gabriel. Tchau, tchau.